Bom dia, mulher de Deus, mulher virtuosa, bom dia, igreja, bom dia se você é da nossa igreja Comunidade das Nações, que Deus abençoe a sua vida. Hoje, dia 31 de julho, o tema da nossa devocional é Curando a sua autoestima, tire um novo autorretrato. E aqui foi escrito pelo nosso querido bispo J.B. Carvalho, nossa devocional hoje de número 212. E a leitura é o Salmo 139. Queria que você já abrisse aí para você acompanhar. Salmo 139. Diz assim: o tema é um salmo de Davi. Ó Eterno, investiga a minha alma, faz um apanhado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti. Mesmo de longe, sabes o que estou pensando. Sabes quando saio e quando volto. Nunca estou fora da tua vista. Sabes antecipadamente o que eu vou dizer. Antes mesmo de eu iniciar a primeira frase, olho atrás de mim e lá estás. Depois para cima, e lá estás também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, ou fugir da tua vista? Se subo ao céu, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estás lá, me esperando. Então eu disse a mim mesma: Ele me vê até na escuridão. À noite estou imersa na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade, para ti são a mesma coisa. Ah, sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigada, grande Deus, é de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formada. Eu te louvo e te adoro, que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feita, aos poucos. Como fui esculpida, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Teus pensamentos são únicos e como são belos. Nunca os compreenderei, não consigo sequer enumerá-los. É como se eu tentasse contar a areia da praia. Oh, que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. Marca aí essa frase, fala sobre mim e sobre você. Ó, que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. E, por favor, Deus, afasta de vez a impiedade. E vocês, assassinos, fora daqui. Fora todos os que menosprezam, ó Deus, encantados com divindades que não passam de imitações baratas. Vê como odeio os que te odeiam, ó Eterno. Vê como detesto a arrogância dos pagãos. Eu a odeio com ódio puro, total. Teus inimigos são meus inimigos. Investiga minha alma, ó Deus, e descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me, assim terás uma ideia clara de quem sou eu. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Amém. Adjane, vamos orar nessa manhã? Amém. Que salmo lindo. Senhor Deus, nós te bendizemos nesta manhã. Nós engrandecemos o teu nome. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Reconhecemos o teu senhorio, a tua soberania sobre as nossas vidas, sobre todas as situações. Tu és soberano. Nós reconhecemos. Nós dizemos, Senhor amado,
O Senhor é lindo. Obrigada, porque por essa manhã nós estamos aqui, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Porque o Senhor nos formou, o Senhor olhou os nossos dias, o Senhor já contou todos eles diante de ti, Senhor. Obrigada, porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado em meio a várias situações. O Senhor tem guardado a nossa casa. Obrigada, Senhor. E ainda que o nosso corpo pereça, todavia, o nosso espírito ele se renova dia após dia em Ti. Os nossos olhos estão fixos no Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem feito infinitamente mais do que tudo que pedimos ou cremos. E conforme o Teu poder que opera em nós, Senhor. Deus, nessa manhã, nós entregamos ao Senhor nosso coração novamente, nós entregamos a nossa mente novamente ao Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor nos formou, o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe, e a nossa vida não é por acaso. Nós não estamos soltas à sorte, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus Emanuel, o Deus presente em todas as horas, nas horas da angústia, nas horas da alegria, nas horas, em todas as horas, o Senhor é o nosso bom pastor. Nós te bendizemos, te agradecemos por essa manhã. Muito obrigada, Deus. Obrigada por esse dia. Ele já é teu e nós já entregamos ele ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As irmãs disseram amém aí em casa? Disseram amém? Então tá bom. Obrigada, Dijane. Então, 31 de julho, curando a sua autoestima, tire um novo autorretrato. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? 1 Samuel 9, 21. Deus conhece cada detalhe da nossa identidade e no espelho dele nos chama para vermos a nossa verdadeira imagem. Quantos de nós temos carregado uma falsa humildade, confundindo baixa autoestima com virtude? Como Saul, que ao ver como pequeno aos seus próprios olhos, caiu em autossabotagem. Ele precisava da aprovação externa, dos aplausos do povo. Por isso, acabou escravo da opinião pública e perdeu o chamado de Deus. O que muitos consideram humildade na realidade, um espírito de rejeição, disfarçado de virtude. Precisamos ver o tesouro que Deus depositou em nós e não permitir que a insegurança nos faça escravas da aceitação humana. A baixa autoestima é uma doença espiritual. Marca aí. A baixa autoestima é uma doença espiritual, uma autossabotagem que nos impede de enxergar o valor inestimável que o Pai nos dá. Como Gideão, que se via pequeno e frágil, Deus o chamou de homem valente e o convocou a liderar o exército. Esse mesmo chamado nos alcança, pois Deus vê em nós potencial e força, mesmo quando nos escondemos das nossas próprias batalhas. Não podemos ignorar o que Deus diz sobre nós. Ele nos conhece desde o ventre materno e planejou uma vida plena. A religião, muitas vezes, limita a nossa visão ao nos reduzir a uma humildade sem poder e ao medo de reconhecer a nossa identidade em Cristo. A verdadeira humildade está pode marcar, em reconhecer nossa força e fraqueza, sabendo que, antes de tudo, somos amadas por Deus. Quando aceitamos o amor divino, deixamos de buscar aprovação, pois somos a obra-prima dele, criadas à sua imagem. Assim como Davi, ele conquistou o trono sem se autopromover. Devemos abraçar o nosso valor sem pressa, conscientes de que o Senhor já nos elevou.
Quando mudamos a nossa opinião sobre nós mesmas e nos alinhamos à perspectiva de Deus, nós nos tornamos capazes de enfrentar qualquer desafio. Então, ao se olhar no espelho, lembre-se, você é escolhida, você é uma filha amada. Você é escolhida e você é uma filha amada. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, Bom dia. bonitas. Bonitas hoje, todo mundo no espelho, né? Ó, trouxe pra gente, agradecendo a Ellen Caetano, que me deu esse presente maravilhoso, que é um espelhinho, ó, bem bonitão, bem clássico. Ellen Caetano, se você estiver aí, dá um oizinho, que eu estou te falando aqui e reconhecendo esse presente que você me deu no meu aniversário. Sabe qual a pergunta que eu quero começar aqui? Qual é a opinião que você tem a respeito de você? Escreve aí no chat, que eu quero ler. Quero saber o que você acordou hoje falando de você. Porque a gente acorda sabendo o que as crianças vão comer, como que a gente vai andar, o que a gente vai resolver. Hoje eu tenho demandas na faculdade, já estou aqui pensando como que vou fazer. Mas sobre mim, sobre você, o que você tem? Qual é a sua opinião de hoje? Acordou como? Deixa eu ver. Deixa eu ir lendo aqui. Essas opiniões de filha amada, que mais? Todo mundo é filha amada? Forte, corajosa, cheia de fé. Eu sou capaz, mulher forte. O que mais que você é? O que você está hoje parando aí para pensar? E peraí, vamos respirar fundo. Hoje é o último dia do mês, do julho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui dentro de mim hoje sobre a minha opinião a respeito de quem eu sou. Digna de amor, forte e corajosa, agraciada, determinada, menina dos olhos de Deus. Eu sou a neném do meu pai. Que bonitinho, que lindo. Hoje eu sou a filha e eu sou forte e corajosa, poderosa, abençoada. Acordei grata, agradecida, guerreira. Sou bonita e amada, Andréia. Estou me sentindo hoje fraca, mas querendo ser forte. Ótimo, Rafa. Forte e perseverante, muito abençoada, honrada, virtuosa, a flor mais cheirosa do jardim do nosso Deus. Amém. Sabia que esse é um exercício que a gente deveria fazer todos os dias? Todos os dias a gente tem que anunciar para o nosso coração quem nós somos. Mulher única, corajosa, imagem do nosso Deus, linda, perfeita, maravilhosa. A gente esquece disso, bonita. Como pode? A gente acordar, fazer a casa funcionar, fazer as coisas acontecerem, mas a gente não carregar a opinião que temos ao nosso respeito. E hoje, nosso bispo está aqui, trazendo para a gente, por meio dessa devocional, uma curando a sua autoestima e tirando um novo autorretrato. Quando a gente tem um retrato bacana, que ele está significativo, a gente normalmente publica, né? A gente revela, coloca no porta-retrato. Hoje é dia de você selecionar a sua melhor imagem e você dizer para o mundo quem você é. O mundo não sabe quem você é. O mundo não conhece você. E a gente aprendeu que falar da dor, falar daquilo que nos afeta, dá ibope e dá mesmo, porque o Datena está aí famoso. Por quê? Falando só coisa ruim, né? Esses programas sensacionalistas, eles estão realmente no lugar de muita audiência, porque isso atrai realmente os olhares. Mas hoje, o melhor e principal olhar que a gente vai atrair é o do nosso Deus. É dizer para o mundo quem ele acha de nós. A gente escreveu aqui a nossa opinião a respeito da gente. Agora, bora aqui escrever o que você acha que Deus acha de você. Qual é a opinião do seu Deus a seu respeito? Escreve aí. Escreve aí para eu poder ver se você está aí parando. Peraí, pastora, já foi tão difícil pensar em mim, pensar no que eu acho de mim. Deixa eu ver aqui o que Deus está achando. Põe aí, no dia 31 de julho de 2025, você vai revisitar esse conteúdo e você vai se lembrar do que você escreveu. Se você está aí no YouTube, a gente também tem o lugar dos comentários. Escreve aí para você revisitar depois. Hoje a gente termina o primeiro
o segundo semestre, o primeiro mês do segundo semestre. Então, coloca aí, nesse segundo semestre, que a gente já está amanhã prontinha para o mês de agosto, quem é você, em duas visões, sobre a sua perspectiva e sobre a perspectiva do nosso Deus. Aí ele fala assim, sabia que a autoestima é uma doença do espírito? Gente, vocês sabiam disso? Eu tinha parado para pensar isso? Eu não tinha. Ontem, quando eu li isso, meu Deus, como é isso? Claro que é, gente. A autoestima baixa é você desconectada com aquele que é o seu pai. A autoestima baixa é você esquecer quem seu pai é, porque nós somos filhas parecidas com o pai. E ser parecida com o pai quer dizer que a gente vai revelar quem ele é. Se você está aí se sentindo gorda, magra, alta, baixa, inapropriada, gente, essa palavra me perseguiu tanto tempo. Você não está apropriada para isso. Você não está pronta para isso. Você não é digna disso. Até que um dia eu falei assim, para agora, esses pensamentos. Nunca ninguém falou nada sobre isso para mim. E o que Deus acha? Eu comecei a pesquisar. Gente, eu tenho sei lá quantos arquivos dentro do meu computador em pesquisas antes de ficar grávida, pensando e pesquisando quem Deus acha que eu sou. E eu fui me alimentando. Quando eu fiquei grávida, eu tive uma discussão bem séria com meu marido, e eu me lembro que ele liberou uma palavra, não sei por que eu estou falando isso, mas isso deve alcançar alguns de vocês, e aquilo entrou como um punhal dentro de mim, sabe? E eu fiquei, sei lá, 2 dias diluindo aquela palavra dentro de mim, e eu fui para a praia, eu morava em Salvador, em Maceió, essa época, e eu fui para a praia grávida, e eu pensei assim, uai, mas foi ele que me fez? Não. Ele me conhece de verdade? Não, ele só vive comigo, ele não me conhece, e eu vou me apresentar hoje à noite para ele, quando ele chegar. E aí eu preparei a casa, preparei o ambiente para me apresentar ao meu marido, porque ele falou uma palavra que não combinava, que não conversava com aquilo que eu estava buscando, especialmente no momento da gravidez. E eu me apresentei a ele como se eu nunca tivesse visto. Assim, eu não te conheço não, garota. Eu não, você não me conhece. Porque se você me conhecesse, você jamais liberaria essa palavra a meu respeito. Jamais. Então, deixa eu te dizer quem eu sou e quem eu estou batalhando para ser. Ô, gente, quando eu comecei a falar, nem eu sabia que eu estava batalhando para aquilo. Deus foi colocando como ele gostaria que eu estivesse. E a partir daquele momento, nunca mais no meu casamento, nós tivemos lugar para as palavras mentirosas um do outro. Nós fizemos um pacto de estabelecer que aquela imagem, aquela opinião que a gente teria um do outro seria, primeiro, pensar o que Deus está nos ensinando com essa fase. Segundo, é isso que Deus acha que você é? Não, então não vou liberar. Então, eu quero te dar esse exercício, porque às vezes as palavras dos nossos maridos, de um líder, de alguém que a gente ama, de alguém próximo, ou às vezes até de alguém desconhecido, parece que entra como punhal. Isso não te revela, não te define. A palavra de hoje diz que existe dentro de você uma característica, uma não, várias, a respeito do que Deus acha ao seu respeito. O Salmo 139, ele diz que Deus te conhece de uma maneira tão absurda que antes de você falar, Deus já sabe. Como é isso, gente? Antes de você pedir, toda desesperadinha aí com as coisas, para quê? Antes de você imaginar, buscar uma ajuda, o seu Deus, o Criador, que inclusive fez tudo que está por dentro, tudo, sabe o que é tudo? O osso, as células, as veias, todas as questões porosas dentro de nós, foi ele que fez. Aí deixa eu ler um texto aqui, nessa versão Passion aqui, do Salmo 39, para eu fazer a oração e ir embora lá para o Modelados. Olha só o que Deus está falando para você hoje, bonita, para você se olhar no espelho ao sair daqui e pensar nisso aqui, ó. Davi falando assim, Senhor, o Senhor leu meu coração como um livro aberto e conhece todas as minhas palavras que eu estou prestes a dizer.
antes mesmo de começar uma frase. Tu sabes cada passo que eu vou dar antes mesmo da minha viagem começar. O Senhor entrou no meu futuro para preparar o caminho e, com gentileza, me segues para me poupar do mal do meu passado. Ah, para, gente, olha isso. O Senhor coloca a tua mão em mim. Ah, vou reescrever isso, botar lá no grupo do WhatsApp para você não se esquecer. Ô, gente, enquanto eu estou lendo aqui, está me vindo uma impressão espiritual de mulheres separadas. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Talvez você seja uma pessoa que esteja se separando ou separada no seu casamento, e eu quero te liberar que essa situação não define a sua identidade. Essa fase não define quem você é. O Espírito Santo, Deus, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, ele modelou a sua vida para você poder ser a filha amada do coração dele. Essa circunstância, esse lugar de separação não revela só fracasso. Não revela só isso. Não foca nisso. Foca naquilo que Deus diz a seu respeito. Talvez você esteja aqui nessa devocional ou vai acessar esse conteúdo pensando o tanto que você foi ferida com palavras. E deixa eu te dar uma palavra. A palavra final, do início, do meio e do fim. E para além do fim, que se chama eternidade, a palavra mais importante é sobre o que Deus fala ao seu respeito. Então, eu quero que você escreva o que o céu está dizendo a seu respeito. Mas não escreve só aqui, não. Escreve no papel, imprime e coloca bem grande no lugar estratégico para você não se esquecer. Esse lugar não te define. A separação não é o lugar onde você vai se encontrar na sua melhor versão. Talvez o seu lugar não seja nem a separação, seja o lugar da dívida. Você se sente inapropriada para administrar os seus recursos. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está lhe ensinando que Ele é dono do seu dinheiro. Enquanto você não entender isso, você de novo vai entrar na roda do agiota, na roda dos empréstimos. Sai desse lugar. Todos os recursos pertencem ao nosso Deus. E por causa dessa consciência, é muito mais fácil se olhar no espelho. A gente poder se olhar e pensar, meu Deus, essa aqui sou eu. Essa é você, bonita. Eu quero fazer o exercício com você, o mesmo que eu fiz com meu marido quando a gente estava naquela discussão tão séria. Se apresente ao mundo hoje. O mundo não te conhece. Aquele chefe tóxico não te conhece. Aquela amiga que falou algo sobre você, aquele pastor, aquela pessoa da sua família, não te conhece. Mas sabe por que não te conhece? Porque você não se apresentou. Então, se apresente ao mundo. Diga ao mundo qual é a opinião do céu a respeito de você. E eu quero terminar com essa oração aqui, ó. Senhor, me ensina a me ver, a mim mesmo, como o Senhor me vê. Cura minha baixa autoestima e me ajude a caminhar confiante, reconhecendo o valor que depositou em mim. Que eu possa alinhar a minha visão à sua, Senhor, vivendo em plenitude e no poder do seu Espírito. Hoje é dia de você parar e ouvir o céu. Pastora, eu olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo. Então muda, bonita. Eu também não gostava do que eu via. Hoje eu estou me sentindo linda. Aqui, nem fiz a raiz, mas estou me sentindo linda. Aqui, de pijama, gente. Estou me sentindo linda, botei esse casaco para dar uma disfarçada, só para isso. Ajeitei o cabelo, botei uma chapinha, e às vezes eu falo isso para minha família. Gente, estou linda e ninguém falou nada. É isso, é sobre você. Ninguém tem que ficar te elogiando, não. A gente aprendeu coisa errada. Ai, botei essa roupa, nem viu. Ô, gente, o marido não vai ver, você que vai ensinar. Você que vai ensinar. Tirou um dedo do cabelo. Quer que ele fale o quê do teu cabelo? Nada. Você às vezes percebe. Fez a unha, gente. Eu faço a unha e fico assim, ó. Hein, Tinho, deixa eu te falar. Olha pra mim, Tinho. Aí ele me olha, olhando. O que tá falando com a mão na boca? Será por quê que eu tô falando assim? Para mostrar para ele. E sabe que ele às vezes não vê? Às vezes eu faço assim, ó, faço assim, para ele ver que eu fiz a unha aqui, eu ajeitei o cabelo. Ô, gente, e às vezes eu vou falar assim, Tinho, olha, beija aqui agora.
e ele beija. Ah, ficou linda, ele nem acha tanto, eu que quero, eu que preciso. Então, vamos sair desse lugar em que a gente delega para o outro aquilo que é a nossa imagem precisa estar estabelecida para mim, para o nosso Deus. Então, para de ficar fazendo as coisas querendo aplauso. Que faça as coisas em adoração ao nosso Deus, que Ele, o Pai de toda a eternidade, vai te aplaudir. Ô, gente, não tem coisa mais maravilhosa do que você ter a certeza de que Ele ficou feliz com você. Deixa eu te contar um negócio que eu tenho que correr para lá. Primeiro dia de live, lá no Modeladas, eu estava muito nervosa. Porque a sensação que a gente tem indo para lá, diferente daqui, aí você fala assim, pastora, você fala o tempo todo aqui, é diferente a sensação dentro de nós, porque aqui parece que a gente está numa sala de amigas. E nem tá, gente. Daqui a pouco vai para o YouTube, o mundo inteiro vai nos ver. Mas lá eu tinha a impressão errada, tá? Enganosa, de que eu estaria me expondo. Ô, gente, para com isso. A internet não pode te mandar. Você tem que mandar as coisas. E eu estava muito nervosa. Quando eu saí de lá, que acabou meia horinha, gente, 30 minutos, passou voando, eu e Eneida, eu respirei fundo, eu estava com a roupa molhada. E eu falei assim, o que é isso aqui? Nervosismo? Como assim que você está me falando que o meu corpo está exalando suor por causa do meu nervosismo? Não, pode sair. E eu fui orar. E eu fui chorar diante de Deus, porque Ele estava me colocando no lugar que eu não pedi, que eu não agendei, que eu não estava nem pronta para aquilo, eu achava. E aí Deus falou, filha, parabéns por você ter ido. Não é por você, não é pela Eneida, não é pelo grupo, não é pelo Modeladas, é por mim. Gente, quando você tem a consciência que você acordou hoje, no dia 31 de julho, para Ele, tudo muda. Você não é vencida pela vergonha, você não é vencida pelo nervosismo, você não é vencida pela autoestima baixo. Isso é doença espiritual. É você não olhar para quem te fez. Você tem clareza. As pessoas podem falar o que quiserem, mas você está firmada naquilo que o teu pai te disse. O que o pai está dizendo a seu respeito hoje é o que você vai olhar no espelho e dizer, essa sou eu. E eu estou linda, estou maravilhosa. Por quê? Porque eu sou filha do Deus que criou o mundo. Gente, não tem noção disso, não. Tem? Tem não. Bora orar, que eu tenho que correr para lá. Senhor, muito obrigada. Salmo 139 é Davi se deliciando na tua presença e se olhando no espelho. Mais do que isso, Davi estava ali dentro de uma ressonância magnética, vendo por dentro coisas que ninguém nunca tinha parado para pensar, de como de forma tão assombrosa o Senhor nos criou, de fora, de dentro, da alma, das emoções. Que honra, Senhor, para mim, nessa manhã, me juntar a essas mulheres aqui e poder saber que o Senhor fez a junção, a reunião de mulheres criadas pelas tuas mãos. Muito obrigada pela honra de me reunir nessa manhã, tão cedinho, 5:30 da manhã, para poder olhar para essas bonitas e saber que a tua mão, os teus dedos, teceu o tecido, o formato do nariz, da orelha, da sobrancelha, do cabelo enroladinho, daquele liso. Deus, cada detalhe do nosso corpo colocado por causa da tua mão que nos modelou. Oh, Deus, que a gente nunca perca de vista que não é o mundo que dita a tendência de quem é bela ou não, mas que a beleza esteja em te encontrar. Toda vez que a gente te encontra, a gente sabe a palavra que a gente tem que ouvir ao nosso respeito, e toda mentira que se levanta não prospera dentro de nós. Ela pode até bater e fazer um impacto em nós, mas ela não entra, porque o escudo, que é a fé, nos protege. Que o escudo, que é o teu amor, nos protege. Que o escudo, que é a tua palavra, nos protege. Eu quero te pedir um guarda nos nossos ouvidos. Aquele que vai selecionar o que vai entrar dentro de nós. Obrigado por essa manhã, pela honra de me encontrar por mais de um ano com mulheres decididas a saberem quem são, porque te olham e não olham para os defeitos. Olham para ti e se sentem apropriadas para as missões.
que o corpo pode até exalar, ó Deus, a manifestação de um movimento limitado de nervosismo, de vergonha. Mas quando a gente se olha, Senhor, a gente se lembra que o Senhor é o Deus que nos fez de modo tão absurdo, dentro de nós e fora de nós. Às vezes eu tenho a impressão que eu sou tão fora da curva, Senhor. Todo mundo que eu vou fala, você é tão diferente. Senhor, isso era uma afronta para mim. Eu não queria ser diferente. Mas hoje eu entendo que o Senhor usa todas as coisas diferentes em mim para fazer a diferença no reino. Fazer diferença nas crianças, fazer diferença por onde eu vou. Obrigada. Nada, Senhor, absolutamente nada pode me parar quando eu estou firmada naquilo que o Senhor é. E nessa manhã eu escolho ouvir a tua opinião a meu respeito. Muitas vezes, e talvez nesse dia, muitas mulheres acordaram esquecendo quem são, ouvindo a sua voz falar. E se elas não estão te ouvindo, eu quero te pedir, Deus, licença para dizer a elas que elas são as meninas dos olhos do Senhor. E ser a menina dos olhos, a gente cuida com muita proteção. Nessa manhã, eu quero dar para elas a certeza que eu carrego em mim, que não é sobre beleza externa muitas vezes, que às vezes é sobre o que a gente tem dentro, que traz a beleza, como as crianças me veem linda, meu Deus, em dia que eu acordei toda, nem me sentindo, e elas me falam, tia, você está tão linda hoje, não é sobre mim, Senhor. Como eu ouvi aquela querida, eu sou apaixonada por você, pastora. E eu disse para ela, não é sobre mim, amiga. Você não está apaixonada por mim, você está apaixonada por quem vive em mim. E eu quero, Deus, liberar sobre a vida de cada uma dessas queridas a certeza de que o Senhor, o nosso Criador, que sonda o mais profundo do nosso ser, tem uma opinião absurda de amor sobre nós. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Suas lindas, bonitas. Queria estar com tempo aqui, mas não posso, porque eu vou para lá, porque Deus está me empurrando. Ó, espero vocês todinha lá no nosso Modeladas Oficial. A Dijane, simbora, amiga. A Dijane vai estar lá comigo agora e a gente está atrasada. Deus te abençoe. Vai olhar no espelho hoje bem linda, não vai? Com clareza de quem tu é? Um beijo, pessoal do YouTube. Um beijo para quem está aqui. Beijo, espero vocês lá